aí? Agora eu estou te ouvindo bem. Ah, que coisa. Acho que meu aparelho cansou. Eu troquei de celular para ver o que acontece. Aí, deve ser isso. Tá bom, então. Foi muito serviço Bom, num dia só. que foi? Acho que ele cansou. Então, gente, já fizemos as apresentações, então podemos começar? Porque, semelhante às outras lives, eu preparei um roteiro, né, de perguntas, de questionamentos que eu já conversei com alguns diretores e alguns, assim, coloca a mão na cabeça mesmo. E, embora sendo cristãos, a gente entende tudo que está acontecendo, mas a nossa humanidade também, muitas vezes, nos pega assim e fica mais latente, né? E alguns questionamentos que estão no nosso coração. E eu também acho que é muito importante começar a, a ter essas respostas, né? Porque quando a gente voltar para a escola, os nossos alunos muitas vezes vêm com perguntas teológicas e a escola precisa estar preparada para respondê-las. Eu lembro que uma vez eu era coordenadora do ensino médio de uma escola aqui de Recife e o professor chegou assustado assim na sala dos professores porque um aluno perguntou: cadê Deus que deixou que lá na Indonésia acontecesse o tsunami, o terremoto, tanta coisa, né? E faleceu tantas pessoas. Aí a gente tem hoje a mesma pergunta, que eu acho que é importante a gente ter essa resposta no nosso coração e muita clareza na nossa mente de cadê Deus, Mauro, no meio dessa pandemia? Como é que a gente pode entender os propósitos de Deus no meio de tudo isso que está acontecendo? Vamos lá. Essa não é uma resposta simples, né? O fato é que a maneira como alguém vai dar a resposta a essa pergunta depende de uma série de fatores, porém, principalmente da maneira como essa pessoa crê a respeito da Bíblia e do Deus da Bíblia. Uhum. Então, obviamente eu estou falando aqui do campo daqueles que creem, né? O ateu ou aquele que não crê, ele vai dar uma resposta totalmente diversa, fora aí do que a gente vai pensar ou dizer. Existem aqueles, por exemplo, que dizem que Deus não consegue interferir no mundo, ele não pode interferir no mundo, ele não quer interferir no mundo. Então há um certo sentido em que Deus não tem nada a ver com isso. Essa é uma resposta muito comum, diga-se, não concordo com ela, mas ela é muito frequente. Outros é, vão dizer que Deus está fazendo isso como um processo de punição do mundo por causa dos seus pecados. Então Deus lá de cima só deixa a tragédia rolar, cada um está pagando por aquilo que fez, né? Uhum. Mas nós entendemos na teologia bíblica, eu entendo na teologia bíblica, que a história humana ela tem começo, meio e fim. E quem traça ou desenha a história é Deus. Então você pergunta assim, mas Mauro, por que acontece uma tragédia? Por que acontece uma pandemia ou outras tragédias várias e diversas que aconteceram ao longo da história e acontecem no presente século e acontecem agora no ano 2020 na nossa geração, num momento, numa surpresa, né? Todo mundo foi tomado de, o mundo literalmente foi tomado de surpresa com essa pandemia que mudou, alterou tanta coisa na nossa história, na nossa vida pessoal, na vida familiar e na vida institucional e na vida do país e assim por diante. E eu acredito que o povo de Deus já passou por coisas assim e já fez essas perguntas. Então, logo que a gente começou com esses acontecimentos, né, os meus olhos e meu coração se voltaram rapidamente para o livro do profeta Abacuque. Abacuque, ele fez uma série de perguntas para Deus no seu livro, logo no começo, né? Ele faz uma queixa a Deus. Deus, por que eu olho em volta, só tem violência, só tem iniquidade, só tem corrupção, só tem injustiça? Por que as coisas acontecem desse jeito? Ele estava inconformado, né? E Deus respondeu a Abacuque.
E a resposta que Deus deu para Abacuque não era a resposta que Abacuque queria ouvir. O Senhor falou para Abacuque: eis, né, vejam que nos seus dias eu faço uma coisa tal que quando for contada as pessoas não vão acreditar. E aí Deus vai dizer para Abacuque o que ele vai fazer. E o que ele vai fazer é: eu vou levantar uma nação ímpia, que são os caldeus, ou chamados neobabilônios, para que eles venham contra a nação de Israel, contra o povo de Israel, por causa daquilo que o povo fez, quebrando a minha aliança. Abacuque fica mais alarmado ainda. Ele fica sem sem palavras quase. Ele coloca isso, ele vai colocar diante de Deus: Senhor, mas como é que o Senhor vai fazer isso? No meio do teu povo tem crente. Como é que o Senhor vai vir com o menos, o injusto contra o justo? E ele solta uma série de coisas diante do Senhor, tentando convencer a Deus de que as coisas não poderiam ser daquele jeito. Até que Abacuque diz: olha, eu vou subir na minha torre de vigia, vou esperar o que Deus vai fazer. E ele, quando se coloca na torre de vigia, Deus diz: olha, escreve com letras grandes para que até quem passe correndo possa ver. O justo viverá pela sua fé. E é exatamente esse livro de Abacuque que termina com um dos cânticos mais belos de toda a Escritura, quando a gente lê, né, Senhor, primeiro, logo no começo do capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, ele diz assim: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, faze-a conhecida. E a obra de Deus era trazer os caldeus contra o povo. Era isso. Então isso iria acontecer, e agora o coração do profeta está mudado. Ele está dizendo: Deus, o que o Senhor fizer no mundo é melhor do que o que eu possa pensar. E é isso que vai acontecer. E esse mesmo capítulo termina então com aquela poesia maravilhosa: ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, que não haja gado no campo. Ele diz: eu me alegro no Deus da minha salvação. Então, hoje, o mundo está passando por aquilo que eu acredito seja uma disciplina divina. Deus está no controle da história, Deus sabe todas as coisas. Por causa do pecado humano, Deus permite que uma pandemia aconteça, que tragédias aconteçam, e no meio disso, nós precisamos aprender a apreciar a verdade de Deus, a vontade de Deus, os desígnios de Deus, aquilo que Deus coloca no nosso caminho, e aprender a confiar em Deus. E quando eu digo aprender a confiar em Deus, eu não estou dizendo eu não estou dizendo eu não estou dizendo confiar em Deus assim: não, agora vai dar tudo certo. Não, Deus não diz que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo no fim. Eu já sei o fim da história. Eu não sei o medo da história, o meio da história. Eu não sei o que vai acontecer daqui 30 minutos. Eu não sei o que vai acontecer daqui 1 minuto. Eu não sei se a live que a gente vai fazer, o microfone vai funcionar ou não. A gente não sabe, Deus não nos deu conhecer essas coisas. Mas ainda assim ele disse: confiem em mim. Tenham a sua segurança em mim. E aí, então, a gente sabe que o povo foi para o exílio, e foi um tempo de dor, foi um tempo de sofrimento, foi um tempo de lágrima, mas no meio do exílio, Deus continuou agindo, fazendo. Deus levantou Daniel, Deus levantou libertadores, Deus levantou reis ímpios, como Ciro, para permitir o povo voltar do cativeiro, e o povo começa então a voltar do cativeiro, e quando eles voltam do cativeiro, eles continuam a aprender lições diversas. Tem um salmo, Dili, que fala sobre isso, que eu acho muito tremendo, que é o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem?
sonha. A nossa boca se encheu de riso e assim por diante. Se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Essa é a parte do Salmo que é a volta do cativeiro. Eles acabaram de voltar. E a volta do cativeiro era uma coisa impensável. Eles já estavam lá há 70 anos, eles já estavam com as suas casas construídas, do jeito que Deus havia mandado, né? Vão para a Babilônia, orem pela Babilônia, casem seus filhos, façam as coisas acontecer. No tempo certo eu vou trazer vocês de volta. Teve gente que não quis voltar, diga-se de passagem, né, que ficou na Babilônia. Mas o povo de Deus ansiava por voltar a Jerusalém, reconstruir o templo, realizar os sacrifícios que significavam, né, simbolizavam o perdão de Deus sobre o seu povo. Quando o profeta Daniel ouviu, né, leu a profecia de Jeremias de que 70 anos seria o tempo do cativeiro, tem uma oração em Daniel capítulo 9, que se um crente lê aquela oração e o coração dele não se quebrar, eu não sei o que está acontecendo, né? E o texto começa dizendo assim, eu estava lendo a profecia de Jeremias e eu entendi que os 70 anos da aflição, do cativeiro do povo haviam chegados. E aí o que Daniel faz? Daniel ora. E é uma das orações mais belas que a gente tem por toda a Escritura, porque Deus continua no controle da história, Ele continua nos envolvendo na história dele. Então, você está aí em Recife no ano de 2020, no meio da pandemia, eu estou aqui em São Paulo em 2020, no meio da pandemia, eu continuo fazendo parte da história de Deus, daquilo que Deus está escrevendo na história. Eu não sou um assistente distante daquilo que Deus está fazendo. O povo de Deus participa na sua geração, no seu tempo, na sua hora, daquilo que Deus está fazendo. E aí, então, o povo volta do cativeiro, mas eu quero acabar ainda com uma partezinha do Salmo 126, antes de você fazer a sua próxima pergunta e comentário. Porque é assim que o Salmo termina, no verso 3, né, dizendo, por isso estamos alegres, o salmista começa uma oração, ele diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que saem chorando e plantando, né, enquanto semeiam, voltarão com júbilo trazendo seus feixes. Ou seja, aquele momento de alegria, explosão da volta, acabou. A segunda-feira chegou. Eu costumo dizer que aquilo ali é a oração da segunda-feira do crente. Ele saiu do culto domingo cheio, animado, alegre, feliz, louvou, adorou, encontrou o povo de Deus, mas na segunda-feira a realidade bate na porta. E é na segunda-feira que a gente ora de novo, que a gente pede a Deus essa restauração de novo, e que a gente sabe que o plantio das coisas do reino de Deus é regado com as lágrimas dos crentes. Então, vida cristã não é triunfalista, a vida cristã é realista, e ela tem, né, esse alto e baixo, no qual a gente vai sendo ensinado por Deus à vontade. Ele vai moldando o coração da gente, a vida da gente, o caráter da gente. Isso é uma coisa que ninguém pode, né? E a gente tem colocado esses textos aí nas nossas mídias, né? Você não vai desperdiçar essa pandemia, né? Você tem que aprender. Você tem que aprender. Isso mesmo. E eu fiquei assim, pensando nisso que você falou agora. Acho que se tivesse um novo livro de Hebreus, talvez quando tivesse lá pela fé, naquele capítulo do pela fé, ia ter, né? Pela fé, a Cristina sobreviveu na pandemia e guardou a escola e lutou pela escola cristã. Pela fé, professor fulano de tal, deu aula e testemunhava virtualmente durante a pandemia, um tempo difícil de desemprego, de pessoas passando necessidade, de pessoas morrendo, mas pela fé, fulano, Beltrano, Cicrano, perseveraram na fé e na esperança em Deus. E eu acho que é isso, a gente tem que guardar mesmo essa esperança no coração, essa fé de que estamos vivendo a história que Deus tem para nós, né? Aquela galeria de Leão não acabou. Aquela galeria
Então, é a galeria que Deus vai colocando os seus filhos, né? A gente chama de heróis da fé, mas É, a história da fé não terminou. Deus vai colocando ali os seus filhos que combateram o bom combate, foram até o fim e fizeram as coisas que aos olhos dos homens pareciam absolutamente impossíveis, mas pela fé continuaram, pela fé prosseguiram. Então, querido, se você está aí ouvindo a gente hoje e está passando, né, pelas lutas, pelas dificuldades, você está continuando essa história de Deus, né? Alguém acaba de perguntar aqui, Atos acabou? Não, Atos não acabou. A história, o livro de Atos terminou. A história de Atos é a história da igreja, é a história do povo de Deus ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, cada um na sua geração, trazendo a verdade de Cristo, o evangelho da graça, o consolo da soberania de Deus em cada geração que passa, né, e que vai formando esse povo que é chamado de a igreja triunfante de Cristo, né, à medida em que a gente vai terminando o combate, deixando aquilo que fica para a próxima geração. Então, essa galeria está lá. E tem uma figura no livro de Hebreus, já que você mencionou, que é muito legal, porque o livro de Hebreus ele solta uma figura de uma corrida, né? O crente ele está fazendo uma corrida. Os outros crentes, eles olham, e por isso a comunidade cristã é tão importante, né? E aqui a nossa comunidade de escolas cristãs é tão importante, a gente fica olhando uns para os outros e, literalmente, na arquibancada, torcendo, dizendo, vai, Dilean, vai, irmão, vai, irmã, continua, vai em frente. Nós somos aqueles que Deus usa para estimular uns aos outros na carreira da fé, na corrida da fé. Isso é muito bonito, né? Então, nós como associação, nós temos essa função, nós nos associamos, nós não somos igreja, a igreja tem essa função na igreja local e nas diferentes instituições eclesiásticas, e nós como igreja, como escola, associação de escolas cristãs, nós estamos aqui para ver o outro crescer, para ver o outro florescer. Um dos ministérios importantes da AXE aqui no Brasil e ao redor do mundo é a oração, é a intercessão. Nós tivemos aí um dia mundial de intercessão, nossas escolas aqui no Brasil foram colocadas para oração em todo lugar, né? Então, nós estamos aí vendo essas coisas acontecer e Deus fazer todas essas coisas. Já que você falou de mundo, Mauro, desse movimento global, talvez algumas pessoas não saibam, né, do alcance da AXE como associação internacional. Então, se você pudesse rapidamente dar até um panorama das escolas, do que está acontecendo, você participou de uma reunião recentemente, então, só abrindo um parêntese no assunto e dando esse panorama aí para as pessoas saberem o quanto Deus tem agido em favor desse Ministério de Educação Cristã ao redor do mundo. Porque, às vezes, eu visito escola e as pessoas dizem assim, isso está acontecendo aqui, é só aqui. Às vezes tem professor que fala, a diretora está inventando coisa aqui, como se estivesse acontecendo só naquele local, naquela realidade. E quando eu escuto histórias da AXE ao redor do mundo, falo, Deus, é muito grande tudo que está acontecendo. Então, dá um panorama aí para as pessoas saberem que tem muita gente lutando essa boa luta junto com a gente. Com certeza, e são muitas lutas, viu, Dilean? Desde os indivíduos, né, como um dos nossos diretores na França, que é responsável pela África francofônica, né, que teve hospitalizado à beira da morte e que Deus restaurou, que Deus curou, que Deus salvou, né, nosso irmão Daniel Newhouse, até em outros países em que as escolas estão se
dando suporte mútuo umas às outras, não só em oração, mas com todo tipo de serviço, todo tipo de trabalho. E hoje, se você for lá no site, né, da Axis, diz da Axis, está em 115 países, 25 mil escolas e tem aí milhões de alunos. Vou falar para vocês, essa conta não bate mais. Porque Não. a forma como Deus tem feito a Axis crescer ao redor do mundo é uma coisa impressionante. Enquanto alguns países sofrem, outros países Deus a faz prosperar e faz com que ela seja o suporte. Tem países em que a Axis está sendo o suporte para essas escolas, né, de muitas maneiras, assim como nós queremos aqui ser o suporte para as nossas escolas no campo pedagógico, espiritual e assim por diante. Então, quando a gente olha, né, para a história da Axis na África, gente, a gente fica impressionado. É de impressionar, não tem como não se impressionar com o que Deus está fazendo, né, na África. Escolas que literalmente são escolas, mas estão ali funcionando debaixo da árvore, né, com alunos sentando no tronco, literalmente, tá? E outras escolas, né, nas quais a gente vê lá, tem uma imagem, né, que o Mike Epp já passou várias vezes, né, para a gente nos congressos, de uma escola na Nigéria, né, que a sala dos professores é coberta de folhas de papel com o nome de cada aluno, escrito à mão. Na época eram mais de 800 alunos. E ali o professor ele entrava naquela salinha e orava nominalmente pelos seus alunos. E isso é algo impressionante, é algo que nós precisamos aprender. Nós temos que sim que ter competência, nós temos que sim desenvolver as melhores habilidades, né, para o ensino, para pensar inteiro sobre ensino e aprendizagem, mas aquilo que a gente faz na escola cristã tem também esse diferencial, que é o diferencial da fé, né? Que muitos irmãos agora estão aí lutando, né? A gente sabe, Dilean, que tem escolas nossas que estão aí, né, à beira da falência, escolas que não vão suportar economicamente o que estão passando, que não vão sair dessa crise da pandemia, da crise econômica que ela gerou, mas nós ainda assim estaremos, né, naquilo que for possível, dando suporte, dando apoio, orando. E a Axis faz isso globalmente e a gente tem muitas histórias muito bacanas, muito legais, de alguns países que já estão reabrindo, de outros países que estão aí em grande dificuldade também, e tudo isso, né, rolando aí. Mas a Axis... E de perseguição ideológica também, né? A gente teve, sim. né, o Canadá teve problemas, o pessoal lá da Europa mesmo também. Então a gente vê. E eu estava me emocionando aqui, porque hoje mesmo, quem tiver curiosidade, pode entrar no arroba Axis Nigéria, e vocês vão ver que a Axis Nigéria promoveu um curso de cosmovisão cristã para os professores. Então você vê lá um espaço muito simples, você vê pessoas que você percebe que são simples, né? Mas estão ali, parando nesse tempo de pandemia, dentro da realidade deles, daquele contexto que a gente tem, parando para aprender como ensinar melhor e como ensinar numa perspectiva cristã bíblica. Então, é muito lindo. Eu me emociono e louvo a Deus pela fidelidade desses irmãos, né? Uma história que eu ouvi, de uma das nossas diretoras da Axis, é que o governo proibiu movimentação, né? Não podia se movimentar em transporte público, etc. e tal, e nem em transporte particular. O governo parava e barrava. Mas ela tinha, para dar assistência às escolas, ela tinha que ir para o escritório. Não tinha internet em casa e no escritório tinha. E aí ela andava 1h30 para ir, 1h30 para voltar do escritório. Mas aí o governo proibiu andar a pé. E ela ficou fuçando até que ela descobriu podia
transporte de bens e etc., ela conseguiu, durante um bom tempo, um caminhão na qual ela pegava uma carona para ir e uma carona para voltar do escritório todos os dias, para continuar dando suporte para as escolas, porque que fosse orar por elas, mas ele era necessário, ele era preciso, e a gente vê testemunhos muito bonitos, né, de cada uma dessas coisas acontecendo aí em muitos lugares, né? A última explosão de crescimento da Axis se deu, sabe onde? Na Índia. A Índia tem aí milhares de escolas cristãs isoladas, separadas, e de repente eles vieram atrás da Axis e pedir ajuda, suporte, se uniram, se colocaram juntas. Por isso que eu disse, a gente não sabe mais quantas escolas literalmente a gente tem, por causa de alguns fenômenos desse que aconteceram e acontecem ao redor do mundo, né? Então, é só para a gente ter certeza de que a gente está dentro de um plano de Deus, né? E muitas vezes essas dificuldades, eu escuto assim, como os professores, diretores têm contato comigo, alguns falam, tá difícil, vou largar, vou fazer outra coisa, vou vender Mary Kay, agora tá na moda dos olhinhos, vou vender olhinho e vou ter mais sossego. Mas tem algo além, né? E como você mencionou, nós estamos cumprindo, realizando a história de Deus. E então as circunstâncias fazem parte aí do percurso, mas a gente sabe o final da história. E precisamos dizer, eis-me aqui, né? Isso, é uma disposição, né, Edilene, aqui, e nunca é uma disposição só passiva, ela é uma disposição engajada, né? A gente precisa, essa é uma das lutas que a gente muitas vezes tem na associação, né? Cada um está cuidando do seu bolo, cada um está cuidando das suas coisas, né? E esquece, né, de que a gente precisa, que esse é um dos princípios bíblicos, né? De que haja no meio do corpo de Cristo, e se nós somos cristãos e somos escolas cristãs de fato e de verdade, que haja entre nós cooperação, conselho mútuo, né? Instrução mútua, direcionamento mútuo. Então essas coisas são importantes. É a famosa frase, né? Eu já li o fim do livro, eu sei como é que vai acabar. Eu não sei como é que é o meio, mas o fim do livro eu já li, eu sei como é que vai ser. Então, enquanto as coisas estão caminhando, andando, e Deus está fazendo as coisas dele, ele quer você no processo. Ele sempre, Deus, né, como lá no livro do profeta Isaías, né, quem irá por mim? E o profeta se levanta e diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Agora, como é que Deus vai enviar? Não é glamuroso. Esse é o ponto. Aliás, eu costumo dizer, né, que muito pastor fala do seu chamado, né, referindo-se ao livro do profeta Isaías, mas só até uma partezinha do chamado. O resto a gente não quer. Porque o chamado do profeta Isaías foi um chamado difícil, complicado. Eu estou abrindo aqui, né, o meu texto aqui em Isaías 6, Deus pergunta assim, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha só a missão do profeta Abacuque. Então ele disse, Deus disse, vá e diga ao povo, ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração desse povo. Endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, se converter e serem curados. Quando Isaías ouviu essa história, ele falou assim, até quando, Senhor? Essa é a resposta dele, até quando, Senhor? E a resposta de Deus é fantástica. Deus respondeu, até que as cidades estejam em ruínas, fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e o Senhor afaste dela o seu povo. Ele vai colocando, ele vai falando daquele exílio. Mas Deus faz tudo isso para também restaurar aquele povo. Então, no meio de uma pandemia, a gente vai ver que coisas vão acontecer que não serão aos nossos olhos bonitas,
talvez a gente já esteja se perguntando, né? Eu estou em casa aqui já há quanto tempo, né? 100 e tantos dias já dentro de casa, perguntando assim, até quando, Senhor? E Deus, no tempo dele, do jeito dele, ele vai dizer quando e como, né? Eu sou pastor de uma igreja local que eu plantei aqui no bairro, junto com outros irmãos, e nós organizamos a nossa igreja como igreja organizada, né? Igreja Presbiteriana Barra Funda, no dia 26 de fevereiro. A nossa igreja se reuniu 2 vezes e depois fechou, né? E talvez alguém se pergunte, mas Deus faz isso? Claro que faz. Mas o que vale, gente, é o que Deus faz na história. Não faltou nada, ninguém sumiu, Deus está cuidando, Deus está pastoreando o povo, Deus está nos dando uma oportunidade de cuidar de pessoas. E é isso que Deus faz ao longo da história. Então, a gente vai ver isso com escolas, a gente vai ver coisas tristes acontecerem, né? A gente vai trabalhando com essas situações, aguardando aquele que é o dia do Senhor, fazer o tipo de restauração que Ele quiser fazer. Eu não tenho nem como dizer para Deus, vai ser assim ou assado. Não, vai ser do jeito que Deus quiser. Ele vai fazer a história dele acontecer. Ô, Mauro, e mais ou menos sobre isso que você estava falando, aí algumas pessoas dizem assim, mas tá tudo dando tão errado, será que é o fim dos tempos? E aí fecha tudo mesmo, vamos viver de brisa e deixa esperar Jesus voltar. Será que esse também é um caminho para a gente? Nunca foi, né? Aliás, na época do apóstolo Paulo, né, havia um grupo na igreja que achava que Jesus ia voltar rapidinho. E como Jesus vai voltar rapidinho, vamos aproveitar aqui os últimos dias, né? Primeiro, não há evidência bíblica na exegese de que chegou o fim dos tempos. É um tempo difícil, é um tempo complicado, o mundo já passou por situações mais difíceis que essas, pandemias piores do que essa, nossa geração não, mas outras já passaram, né? A situação moral do mundo já foi muito pior, né? As pessoas olham o que está acontecendo hoje, né? Com a moralidade, com uma série de coisas, né? Com os problemas que aparecem aí, com as leis malucas e doidas que estão promovendo ou sendo promovidas no meio das nações em geral sobre a sexualidade humana e que certamente promovem destruição da família, dos conceitos judaico-cristãos, né? E a gente fica escandalizado. Nossa, é o fim dos tempos. Gente, a sociedade para a qual o apóstolo Paulo escreveu as cartas dele, para a qual o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, era muito, mas muito pior do que hoje, mas muito, infinitamente pior. Então, não são os fins dos tempos, já houve tempos. Agora, o apóstolo também nos orienta e nos diz que os últimos tempos serão dias difíceis. E nós vivemos os últimos tempos que são dias difíceis. E a gente vai ter que aprender a viver no meio deles. Então, assim, eu não vejo evidência bíblica, né, de nenhuma iminência escatológica. O mundo vai acabar agora, e nem eu vejo que uma das coisas que eu vejo Deus fazendo nesse tempo, e que foi uma expressão que o professor Heber Júnior usou numa das lives que a gente fez. A gente, toda segunda-feira, tem uma live do Andrew Jumper, chama Andrew Jumper Live, lá no YouTube. Ele falou assim, a gente está falando de um novo normal, e é como se o que a gente vivia fosse normal. E não é. Normal, Deus não quer que eu me acostume com esse mundo. Normal é quando o meu Senhor voltar. Aí vai ser normal. Até lá, gente, é anormal mesmo, né? E a gente vai ter que viver no anormal. E aí esses supostos normais, eles vão se alterar mesmo com circunstâncias, com várias coisas,
né? E a gente vai ter que aprender e reaprender, e Deus, com certeza, Ele está dizendo assim, olha, não se acostume, porque as coisas elas vão de ser diferentes, né? Então eu não vejo nenhuma iminência escatológica apontada por uma pandemia como essa, nem pela situação social, econômica que estamos vivendo. São tempos difíceis, sim, isso aí com certeza a gente pode dizer. Então, falando em tempos difíceis, a gente tem alguma certeza de Olha, futuro? certeza, né? Ah, a gente não tem nenhuma certeza e a gente tem toda certeza. Acho que essa é a Opa! melhor resposta. Como eu disse lá atrás, a gente sabe o fim da história. E a gente espera o fim da história. E a gente vive o tempo presente, seja aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, se ele voltar na nossa geração, as evidências aparentemente não apontam para isso, mas a Escritura também diz que ele vem quando ninguém espera. Então, a gente vai tentando ler a Escritura e as evidências, mas o Senhor Jesus vai voltar quando ele quiser. E se ele voltar na nossa geração, nós estamos salvos. Se ele nos levar para ficar com ele, nós também, que somos crentes, e nós estamos salvos. Nós somos salvos por uma graça infinita de Cristo que nos faz rogar a Deus até que ele volte, que o Senhor Jesus volte mesmo, né? Alguém acabou de escrever aí, amém, Maranata, vem Senhor Jesus. A gente tem que falar isso, cantar isso, orar isso, proclamar isso, né? Aplanando as coisas até para a volta do nosso Senhor. Então, essa certeza é absoluta. Agora, a certeza do como, aí Deus quer que eu viva por fé, olhando os princípios da palavra dele, para que eu possa me orientar com a sabedoria bíblica para tomar as decisões que eu preciso tomar. E a gente tem que tomar muitas decisões no dia a dia, a cada passo, a cada momento. E as pessoas acham assim, que Deus vai responder a gente, né? Através de sinais, através de evidências. Gente, a sabedoria bíblica não funciona desse jeito. O que Deus espera de nós é que nós vivamos dia a dia em cima dos princípios da palavra de Deus, deixando que Deus faça aquilo que ele vai fazer, do jeito dele fazer, no tempo dele fazer. E a gente vai conduzindo a vida por princípio, procurando sabedoria diante dele. E sabedoria bíblica, eu me lembro dessa frase de Tim Keller, né? Ele diz que sabedoria bíblica é saber escolher entre o bom, o melhor e o melhor ainda. E na hora de escolher alguma coisa, pode ser que me falta sabedoria e eu escolha o ruim. E isso aí é falta de olhar para a Escritura. Mas se eu tiver diante dos meus olhos o bom, eu vou saber pela sabedoria bíblica escolher o bom, mas eu posso saber escolher o melhor e o melhor ainda. Então, nesse tempo, nessa hora, né, como é que a gente vive, né, nesse tempo de indefinição, nesse tempo de incerteza? Ora, a gente continua a vida, em primeiro lugar, orando. O crente, né, a escola cristã, ela tem que viver de oração, porque se não tiver oração, é paganismo, tá? É paganismo. O paganismo, ele não sabe orar e ele não sabe orar biblicamente. Então, a gente vive em oração, em resolução, a gente toma decisões em cima de princípios, a gente faz planejamentos que sejam bíblicos, lembrando lá da palavra de Tiago, né? Tiago diz assim, se o Senhor permitir, amanhã faremos tal coisa. Então a gente planeja em cima daquilo que parece ser o melhor. A gente tem que aprender
os princípios de flexibilidade. Quem não é flexível sofre pra caramba, e inflexibilidade é algo que machuca, né? Então, o crente ele tem que fazer exercício de alongamento, não tem jeito de viver sem o alongamento, que na Escritura alongamento talvez se refira a paciência, longanimidade, né? A Humildade. perseverança, todo aquele fruto do Espírito que faz parte. Há uma coisa, né, que é importante, né, que é aprendermos a confiar na bondade de Deus e não naquilo que eu gostaria que a bondade de Deus fosse, certo? O que eu gostaria que a bondade de Deus fosse é o seguinte, que Deus amanhã traga uma vacina, que tudo volte ao normal, que tudo funcione, que a economia se recupere, que a gente possa fazer de novo os nossos projetos, os nossos programas, né? Era para eu estar agora numa reunião lá em Colorado Springs, da Axie, né, nesse momento, né? Semana passada era para eu estar tirando férias com minha esposa, né? No mês de junho era para meu filho ter casado com uma grande festa, mas ele casou com uma pequena festa, que foi, diga-se de passagem, uma delícia, né? De pequena festa, foi muito boa. Ou seja, esse ano foi tudo transtornado, e eu gostaria que fosse do meu jeito. Mas eu sei que Deus continua cuidando, que Deus continua amando, que Deus continua trabalhando em todas essas coisas, e eu tenho que confiar na bondade de Deus o tempo inteiro, a despeito de circunstâncias, a despeito de situações, a despeito de inconveniências, a despeito de dor, né? Tudo isso faz parte de um aprendizado que nós temos que passar para crescer na presença de Deus. Eu creio nisso, eu creio que Deus está trabalhando para que a gente cresça, para que a gente aprenda. Alguns vão crescer e aprender, outros não. Mas isso é fato. E assim, é o tempo que a gente vai mudando o caráter também, né? De Claro. aprender a se humilhar, de ser humilde à vontade de Deus e não à nossa. Eu que sou muito racional, estou tendo que exercer muito essa questão de esperar em Deus, de depender de Deus e não do que é lógico para mim, porque minha cabeça é lógica. E para mim é muito difícil algumas coisas que não tem lógica, que não se escreve, né, do meu jeito. Aham. E então tudo isso a gente é uma oportunidade para amadurecer mesmo. Esse ano, o tema da Axie, todos os anos a Axie tem um tema que rege os nossos trabalhos e a comunicação com a escola, que tem um objetivo que a gente quer trabalhar com as escolas associadas. E o tema desse ano é identidade. Identidade que a gente puxou do texto de João 12, né? Que fala que a todos quantos receberam a Jesus, receberam em fé, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aí a gente tenta explorar com as escolas esse revelar da identidade de ser um filho de Deus. Não é a escola que é filha de Deus, mas aqueles que fazem parte da escola devem revelar que são filhos de Deus. E aí, como fazer isso nesse tempo de pandemia? Como manifestar essa identidade de filhos de Deus? Uma escola cristã é composta de filhos de Deus nesse tempo de pandemia. Então, nós, né, como o texto de João 1,12 diz, né, ele nos faz filhos, né? E ao longo da Escritura, nós vamos vendo, né, vários textos nos quais o próprio Senhor Jesus nos fala como é que essa identidade se revela e se manifesta. Um dos textos mais
mais diretos, né, nos quais Jesus nos fala a respeito dessa identidade, é no próprio Evangelho de João, no capítulo 17, a famosa oração sacerdotal, né? Essa oração que Cristo fez pelos apóstolos, pelos discípulos, e depois ele fez por mim e por você. Ele faz essa, essa oração dizendo a respeito daqueles que vierem a crer no meu nome. Então, se você está aí ouvindo e você crê no nome de Cristo, ele naquele dia fez essa oração também por você e pela sua vida. E a maneira, então, de manifestar essa identidade é aprendendo nessas ou com essas coisas a como é que a gente vive, né? Então, aquilo que Cristo pede, aquilo que Jesus ora a respeito, tem que transparecer na nossa vida como cristãos. Por exemplo, né, o Senhor Jesus diz aí a partir do verso 20 de João 17, eu não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Então, aquela palavra que foi dita por Cristo é dita pelos apóstolos, pelos discípulos, chegou e um dia Dilean Martins conheceu o Evangelho de Cristo. Isso é fantástico, tá? Isso é maravilhoso, né? Tanto tempo depois, essa oração de Cristo reverberando, a fim de que todos sejam um. Esse é o ponto. Esse é um dos primeiros pontos de manifestação da nossa identidade, que é a nossa unidade com Cristo e a nossa unidade no corpo. E aí o Senhor Jesus continua e diz assim, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, e aqui vem outro alvo, para que o mundo creia que tu me enviaste. É o nosso trabalho de continuar a pregar o Evangelho, para que o mundo veja, né, para que o mundo veja essa unidade, ele veja esse trabalho, ele ouça essa palavra e ele possa também crer. Verso 22, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. E a partir desse ponto em que nós somos esses recebedores, né, do amor de Cristo, nós passamos a compartilhar esse amor mútuo entre nós e aí manifestar o testemunho, a ponto das pessoas olharem de fora e falar assim, esse povo é diferente. O problema, Dília, é que muitas vezes nós não somos. Muitas vezes a gente é muito igual a todas as outras instituições. Muitas vezes o nosso diferencial ele não é o diferencial fundamental, principal, que mostra essas marcas, né? Para o mundo. Então, a escola cristã ela tem que ter um diferencial, ela tem que ser diferente. Eu costumo contar essa história a respeito de um pai que era professor, doutor da universidade e tinha o filho numa das nossas escolas. E incrédulos, né? E o coordenador de disciplina da escola começou comunicou o pai várias vezes, olha, está tendo problema, está tendo dificuldade, está tendo isso. Fez vários acordos, fez várias coisas, né? Chegou àquele ponto mais difícil, mais terrível, que quem trabalha com escola já passou por isso, tá? Que não dava mais para manter o aluno na escola. Não dava, né? Chega um ponto, quem é educador sabe disso, às vezes os pais não entendem essa parte, mas isso acontece. E aí esse pai foi chamado à escola mais uma vez, e ele fez acusações contra o coordenador de disciplina, vocês não fazem o que vocês pregam,
vocês são contrários, e uma série de coisas que a gente também já é acostumado a ouvir. Até que o coordenador tirou todas as anotações, todos os encontros, tudo aquilo que ele tinha feito, e aí depois ele falou da última coisa, ele falou, olha, a última coisa que eu tentei com o seu filho, depois de todas essas, foi um jejum. Jejum. Eu jejuei pelo seu filho e eu o chamei para jejuar também. E isso durou tanto tempo, assim, assado, até que o pai falou assim, vocês chegaram no limite daquilo que você... Alguém que não acredita em jejum, alguém não acredita. Mas a atitude, a ação, ela chegou ao extremo para poder manter, né? Para poder caminhar, para poder fazer. Então, assim, tem que ter diferencial mesmo, né? E muitas vezes o mundo vai nos julgar pela justiça do mundo e a gente vai ter que dizer, olha, o Senhor Jesus disse que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, está faltando ainda coisa. A gente, porque é fruto da justiça de Cristo, da obra de Cristo, a gente caminha nessa justiça e age com justiça e trabalha com justiça para a glória de Cristo, para a glória de Deus. Então, não é fácil, não é bem difícil, né? A grande pergunta que as escolas precisam fazer é como é que está o meu procedimento ético? O que eu estou fazendo? É percebido como? Como é que o público... E eu não estou dizendo que todo mundo tem que gostar do que você faz, mas aquilo que você faz tem que ser a verdade. Se for verdade, alguns vão perceber a verdade e outros vão agir como o Senhor Jesus, como o Senhor Jesus disse, né? Não vos admireis se o mundo vos odeia. A Patrícia perguntou aí, e o filho ficou na escola? Não tinha mais como ficar na escola. O pai concordou que chegou a hora que não tinha mais o que fazer. E isso acontece, viu, gente? Se você não é da área escolar e não passou por essas coisas, pode saber que acontece. E às vezes também a escola fica assim na obrigação de, não, eu sou uma escola cristã, eu tenho que dar um jeito nessa criança. E às vezes você semeou, outro vai arar, outro vai colher e assim vai, né? Acontece. Não é fácil, não é fácil. É complicado mesmo. Ô, Mauro, e para a gente encerrar, que eu já perdi aqui o horário eu não sei mais a hora que a gente começou, para não ser pego de surpresa. Aí não passa cronômetro aí para você, não? Não. E naquela confusão do início, eu realmente não marquei quando a gente recomeçou. Mas a gente acabou aqui as minhas perguntas, as pessoas foram falando aqui algumas coisas, os comentários. Teve um irmão que compartilhou que teve Covid, mas ainda assim, mesmo adoentado, ele permaneceu confiando na soberania de Deus, né, sobre todas essas coisas. E a realidade é essa, nós estamos adoecendo, pessoas próximas a nós adoecendo, morrendo, se curando. Nossas escolas estão passando muito aperto, muita dificuldade. Eu quero dizer que a gente, como associação, está programando um projeto agora para ser lançado em setembro para apoiar as escolas cristãs na questão de vislumbrar as matrículas para 2021 e uma campanha para captar alunos mesmo. Então, estamos trabalhando nisso. Mas que palavra, assim, pastoral você teria a mais, né, para essas escolas, diretores, professores e pais, para a gente encerrar aqui, para deixar como mensagem aqui para esses dias? Trabalhe com a verdade, trabalhe com a Escritura, trabalhe com a palavra de Deus, trabalhe com aquilo que Cristo nos ensinou, ordenou fazer, caminhar, trabalhe com princípios, trabalhe com planejamento. Eu já falei aqui, né? Oração, resolução, planejamento, flexibilidade e confiança na bondade de Deus. Ele há de
encaminhar, ele há de orientar, ele há de ajudá-los com a palavra e com o conselho mútuo, né, a encaminhar as coisas. E você vai ter que aprender no Senhor, né, o contentamento. Essa é uma coisa que a gente vai ter que aprender, que a gente aprende a vida inteira. A gente nunca acaba de aprender. Então, aprenda a depender dele, a viver confiado nele e em tudo aquilo que a gente pode buscar na Escritura, na mutualidade, ajudando uns aos outros. Amém. Amém. Obrigada. Não sei se mais alguém teria alguma pergunta nesse tempinho que nós temos aqui. Acho que mais uns 5 minutinhos. E eu também gostaria, Mauro, se você pudesse repetir o que colocou, a sua explicação dos cursos do Jumper, porque ficou no outro vídeo que ficou no outro, né? Então, eu sou diretor, né, de uma escola de teologia, tá? Chama-se Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e nós estamos aqui no processo de encerramento de 2 programas na área de educação cristã, uma especialização em educação cristã, que é um curso que vai ser dado por nós ali, que é metade online, metade presencial. Mas o presencial aqui, você vem durante uma semana a São Paulo, passa aqui de segunda a sexta, depois vai para casa fazer seus trabalhos. E nós temos um outro programa que é um MA, um Master of Arts, oferecido junto com o Gordon College em Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos. E esse curso, se você fizer conosco, você vai sair com um diploma do Gordon College, é um diploma internacional do Gordon College, e você pode conhecer esses 2 programas aí no nosso site. Eu não sei se eu consigo, acho que eu consigo comentar aqui, cpaj.mackenzie, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, mackenzie.br, e lá você pode entrar e conhecer aí os programas de educação cristã que a gente tem. O Felipe está dizendo aí para a gente, está acabando, então aproveitamos aqui até os últimos minutos e segundos e esperamos em Deus, no Senhor, que você seja encorajado, trabalhado pela palavra, pelo Espírito. Nós vamos continuar orando por vocês, rogando a graça do Senhor sobre a vida de vocês todos e pedimos, orem por nós, orem pela nossa associação, orem pelas nossas escolas, porque certamente nós precisamos da intercessão dos santos. Tá bom? Temos cursos de EAD também, alguém está mencionando aí, né? Entra lá, você vai conhecer. No mesmo site você pode conhecer os nossos cursos de EAD, tá bom? Isso. Obrigado por vocês que assistiram aí com a gente e nos acompanharam aí nessa hora. Aproveitando, o curso EAD da Axie deve sair esse ano ainda, né? Se Deus quiser, a gente está precisando aí de alguém que trabalhe conosco para coordenar esses cursos, né? Para orientar a parte técnica dos cursos. Quem sabe tem alguém aí nos ouvindo e vai entrar em contato com você, Dileana, e falar aí que, olha, eu posso, tenho disponibilidade, eu sei fazer e assim por diante. Tá, joia. Realmente temos agora 15 segundos, então muito obrigada para vocês que acompanharam essa jornada, essa semana aqui de lives com a gente. Na próxima semana a gente vai ter uma folga, mas eu espero estar voltando com um tema falando sobre a Axie.